Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui pelo canal Crescendo em Cristo, né? Eu fui compelido pelo Espírito Santo que habita em mim a gravar esse vídeo para os irmãos, né? Porque eu vejo que há uma necessidade de nós que saímos do reino das trevas, estamos no reino da luz, de entendermos bem as nuances da caminhada nesse reino da luz. Nós estamos sendo firmados nos princípios da palavra de Deus, nós estamos buscando a caminhar segundo o Senhor almeja com que nós caminhemos, e há uma dificuldade em tudo isso. Nós sofremos muito porque nós olhamos para o nosso comportamento, nós olhamos para as circunstâncias, para as situações pertinentes ao dia a dia, e nós às vezes ficamos muito tristes com tudo isso. Não só tristes, mas abalados, e não só abalados, mas como arrebentados, às vezes, pelas situações cotidianas, né? Eu sei do que eu estou falando, porque eu passei muito por isso, eu sofri muito isso no começo da minha caminhada cristã, e eu fiquei muito desnorteado, sabe? E muitos desistem, muitos não aguentam a fúria, muitos não aguentam, não entendem a caminhada, e por falta de conhecimento naufragam na fé, né? E é sobre essas questões que eu quero falar, porque eu vejo que elas são muito importantes, e elas me auxiliaram muito e têm me auxiliado muito ainda nessa caminhada cristã, né? Nós sabemos que nós somos pecadores, né? É, é, Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Nós sabemos a nossa condição humana. Por isso eu queria trabalhar com vocês algumas coisas, né, que é, pertinentes a essa caminhada nossa no reino, né? Para que venha firmar e formar em nós uma estatura, uma condição que nós possamos resistir a esses ataques do maligno, né? Por isso eu queria trabalhar alguns versículos com vocês. Porque nós sabemos que o maligno ele vem nos atacar, né? Lá, vamos ver lá, Apocalipse 12:10 vai falar lá que nós temos, deixa eu pegar aqui, 12:10, né? Eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Então, nesse versículo aqui de Apocalipse, ele fica notório como já o acusador dos nossos irmãos. Então, ele vem te acusar nessa caminhada, e ele faz um grande estrago em nós, em relação a isso. Mas não é só ele, entendeu? Vamos pegar lá. Tá. Então, tem o acusador do nosso irmão, tá bom? A gente viu aqui o acusador dos nossos irmãos, o acusador de nós. Ele vem acusar: você fez isso, você não é digno, você não vale nada, o que você está fazendo? Você está mentindo, tem que estar aí, cara. E, né, e a gente cai nisso daí, vai e sucumbe, né? Mas também tem um outro versículo. É, mas por que ele vem acusar? Porque ele pega uma brecha, ele vê um pecado, uma coisa ou outra, né? Isaías 59:2. Isaías 59:2 vai falar assim, porque aqui, ó, 50, 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçais, para que não vos ouça. Então, as nossas iniquidades e o nosso pecado fazem separação entre nós e o nosso Deus, né? Então, o pecado, ele vem e ele faz uma separação, né? Deus está lá, né? E eu tô aqui, que não deu certo a minha estratégia aqui. Mas você sabe do que eu tô falando, né?
faz uma separação, põe uma parede de divisão entre nós e o nosso Deus. O que? O pecado e as nossas iniquidades. Elas fazem essa separação entre nós e nosso Deus, né? E o inimigo vê o nosso caminhar, nosso dia a dia e vem acusar. Ó lá, viu? Você fez isso, então Deus está longe de você, né? Então tem mais um aspecto que eu queria falar, Timóteo 1,19, para a gente começar a aprofundar essa palavra. Porque os seus irmãos, vocês vão ver no final desse pequeno estudo, vocês vão sair daqui mais fortalecidos e aptos para combater, né? É, essa agressão maligna, né? 1 Timóteo 1,19 fala assim, ó. 1 Timóteo 1,19. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Então, quando a gente não consegue, não conserva a fé e a boa consciência, né, a boa consciência e a fé, quando a gente rejeita isso, a gente naufraga na fé. O navio, ele tá no mar, um naviozão gigantão tá no mar e ele não afunda, porque a água tá para fora, mas se tiver uma brecha, um buraco, a água entra e afunda o navio. Esse buraco, né, é a má consciência, é a falta de fé que faz com que o navio afunde, rejeitando a qual alguns naufragaram na fé. Mas então vamos ver. Então o que que acontece? Então o pecado, ele é tão maligno, essa situação da iniquidade, do pecado, que ele vai fazer? Ele vai separar Deus de nós. Então Deus vai ficar separado de nós por conta do pecado. Deus, puxa, se separou de nós, né? Mas ele não vai separar só Deus de nós. Deus não vai separar só Deus, ele vai separar nós de Deus, Deus de nós e nós de Deus. E ele vai causar uma terceira situação. Ele vai causar um ponto de equilíbrio, um ponto de apoio para que Satanás me acuse. Entendeu? Então, esses três pontos eles precisam ser bem combatidos, bem entendidos e bem coesos para que a gente não venha a sucumbir. Então, vamos recapitular. O pecado ele vai separar Deus de mim, ó, a pessoa de Deus de mim. Ele vai separar a minha pessoa de Deus e vai causar o terceiro ponto, que é a acusação de Satanás, tá bom? Então, como que a gente vai conseguir resolver isso? Porque é importantíssimo, né? Porque quando a gente pega, que a gente, puxa, eu fiz um negócio errado e tal, então maculou a minha consciência. Nossa, e agora, cara? Não adianta. Acho que o que que essa boa consciência minha, ela vai falar assim, ela vai falar assim, ó, realmente, você não é digno, acho que é uma ilusão isso que está acontecendo, você não nasceu de novo, você, né? Porque há uma expectativa nossa de quando a gente crê no Senhor Jesus, que a gente seja batizado, que a gente nunca mais vai pecar. Nunca mais eu vou pecar. Agora eu sou um santo. E muitos ainda querem, né? Colocam lá a roupinha lá. Eu sou diferente de todo mundo. E no passar do dia a dia ele se depara com uma afronta, com um pecado, com um erro que ele comete, que é denominado pecado. A palavra pecado, ela é amartita, né, no grego. E amartita significa errar o alvo. Então, nem sempre a gente vai estar acertando o alvo. Algumas vezes a gente vai errar, né? E eu sempre dou aquele exemplo do neném. O neném, quando ele nasce de novo, quando ele nasce, ele faz cocô na fralda, né? E não dá pra mãe chegar assim, você fez cocô na fralda e pá, bater nele. E não faça mais, porque se você fizer agora, você vai apanhar de novo, eu vou te bater, eu vou te jogar fora. Seria terrível uma coisa dessa, não seria? Porque o neném, a fase dele, ele tá aprendendo ainda, criando ali o intestino, o manuseio dos órgãos dele para que ele aprenda a entender as necessidades e fazer e tal no momento certo e assim por diante, né? Vai ter um tempo para isso,
Então, ó, o que que a mãe faz? A mãe limpa o nenê, coloca um talquinho, dá um tapinha carinhosinho na bunda, ai, que lindo, tal, e veste a fralda novamente e deixa brincar, porque ela sabe que vai acontecer de novo e tal, e ela limpa de novo, e vai chegar um momento que ele vai ser ensinado a sentar no vaso lá, a fazer lá as necessidades dele e assim por diante. Com o passar do tempo, com o crescimento dele, ele vai conseguir isso. Mas para nós agora, esse pecado, essa cacaca, essa sujeira que nós fazemos, ela é terrível para nós. Pô, mas eu faço isso, né? E Satanás pega esse ponto e acusa nós, né? E isso macula a nossa consciência. Então, eu peguei aqui esses versículos para corroborar bem isso, né? O Apocalipse 12:10, que a gente viu, que fala que tem o acusador, o Isaías 59:2, que fala que os nossos pecados e iniquidades fazem separação entre nosso Deus e nós, né? De nós e nosso Deus, né? E 1 Timóteo 1:19, que eu peguei que naufragando na fé porque não manteve a boa consciência e a fé, né? Né? Então, o que que acontece? É, Então, o que que nós precisamos organizar isso para que nós possamos caminhar coerentemente no reino, né? Então, o que que nós precisamos entender? É, Veja bem, o que que nos faz limpos? O que nos faz ter direito ao reino? É Cristo, não é Cristo? É o sangue de Cristo, na verdade. O sangue de Cristo, ele é poderoso para me manter no reino. É ele que me santifica, não é isso? Por exemplo, nós precisamos entender o valor do sangue, porque se nós não entendermos o valor do sangue, nós não vamos conseguir entender por que que nós estamos no reino. Nós vamos achar que é porque nós fazemos as coisas direitinho, bonitinho, nós temos capacidade de estarmos no reino, né? Que é pelas nossas obras. Hoje eu vou fazer mais bem feito. Agora tô no reino, agora tô no reino. Consegui caminhar direitinho, né? Entendeu? Faço tudo certinho, então eu mereço estar no reino. E não é isso, é o sangue. Vamos ver lá. Então lá na época que o povo estava cativo no Egito, né? Que eles foram sair do Egito, que Deus ia passar, dando o sinal lá da morte dos primogênitos. O que que ele mandou fazer? Passem o sangue na verga da porta, né? E é, quando eu vir o sangue, né, eu passarei naquela casa e não matarei. Quem que precisava ver o sangue? O valor do sangue, porque para nós entender o valor do sangue não dá para nós entender, nós não conseguimos, não temos capacidade de entender a preciosidade do sangue de Cristo. Quem entende o valor, esse valor, essa preciosidade que é o sangue de Cristo, é Deus, né? Por isso vamos pegar aqui Êxodo, é, deixa eu ver se eu peguei, né? Êxodo 12:13. Êxodo 12:13 vai falar assim, ó. Então nós temos que olhar para Deus para entender o valor do sangue de Cristo, porque nós não temos essa capacidade de entender, que para nós acaba sendo indiferente de tão afastado que nós estamos, de tão pequenininho é o nosso entendimento em relação às coisas realmente valiosas e preciosas. Na queda foi corrompido tudo isso. Nós achamos que o precioso, o valioso é o ouro, a prata, é o dinheiro, é o carrão, é a casuna, é a roupa, uma beca bem caprichada, entendeu? Essas coisas são valiosas, nós não entendemos realmente do valor das coisas, e Deus que vai nos ensinar esse valor. E lá em Êxodo 12:13, na época que Deus vai tirar o povo do Egito, da escravidão, quando Deus está tirando nós do mundo e passando para a libertação, que é a chamada Páscoa, aqui em Êxodo 12:13 está escrito assim: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes.
Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Vendo eu sangue, então quem que precisava ver o sangue? Eram os homens que, ó, passei o sangue, aqui está sangue, então eu estou vendo que está legal agora. Não, era Deus que passava, ele ia passar o anjo de Deus, o Deus, né, o representante é Deus, que passasse lá, visse, vendo eu sangue, ali não vou tocar. Tá entendendo? Então, para a gente entender o valor do sangue, como ele é valioso e como ele tem poder e capacidade, a gente olha para Deus. E as escrituras vão nos mostrar isso. E aqui nessa passagem de Êxodo 12:3 vai falar assim: vendo eu sangue, tá tranquilo. Né? Outro episódio que dá para a gente pegar é o dia da expiação. Né? É Levíticos, eu até marquei ali. Levítico 16, vai estar sobre o dia da expiação lá, que o dia da expiação é o que era? Era essa transação que o sumo sacerdote fazia, ele adentrava o tabernáculo, santificava as coisas lá com o sangue, e fazia uma transação entre o sumo sacerdote e Deus. O povo estava tudo lá fora, eles não estavam lá no santo do santo lugar, naquele lugar íntimo, só estava o sumo sacerdote para com Deus, e lá ele salpicava o sangue. E aquele sangue, essa transação entre o sumo sacerdote e Deus, quando o sumo sacerdote saía lá fora, está coberto o pecado do povo, porque foi feita a transação, ó, Deus viu o sangue, e o sangue no propiciatório, ele protegeu o povo. Então o sangue limpou a culpa do povo ali temporariamente, porque daí o outro ano tinha que ser feito de novo, até que chegasse a nova aliança, onde fosse feito uma única vez o sacrifício, que vai estar lá em Hebreus, que é o precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos torna aptos, entendeu? Então não é porque você é bonzinho, não é porque você faz as coisas certinhas, é por causa do sangue do Senhor Jesus, um cordeiro, né, imaculado. E nós vamos ver essas coisas. Mas por quê? O que tem a ver o sangue, pastor Joel? Qual que é a finalidade do sangue? Porque Deus determinou assim, ó, vamos pegar lá Levítico 17. Levíticos 17:11. Está escrito assim, ó: porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma, né? Então a vida do homem, a alma do homem, a individualidade, a alma do homem está no sangue. Por isso Deus deu o sangue, sabe? Então essa é a preciosidade do sangue, do sangue. Então, quando é feita essa transação do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus ele não vai olhar para mim, ele vai olhar para o sangue, e o sangue basta para ele. Eu vi o sangue, é ótimo, entendeu? Então, lá no santo, tinha no tabernáculo, que é a representação da igreja, ou representação de Cristo, ou representação de nós, corpo, alma, espírito, átrio, santo lugar e santo do santo lugar, lá no íntimo. O santo do santo lugar é onde se encontrava a arca da aliança, onde dentro da arca da aliança tinha as tábuas da lei, a vara de Arão e o maná escondido, que eram os testemunhos, aquilo ali. E em cima tinha os querubins, né? Os querubins que foram o símbolo dos querubins, que quando o homem saiu do Éden foi colocado os querubins com a espada lá para proteger a entrada do Éden, né? E o homem não podia acessar aquilo ali. Então, em cima da arca da aliança tinha os querubins olhando. Antes deles verem a lei que foi descumprida, tinha o sangue, o propiciatório. E Deus vendo o sangue, tá entendendo? Então o sangue era para Deus. Deus sabe o valor do sangue, tá entendendo? Então o que faz você estar no reino de Deus agora é o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele resolve essa questão. Deus está bravo comigo porque eu errei, eu pequei e agora eu não posso mais estar perto de Deus. Mas você olha para o sangue, você olha para Deus e vê, Deus está falando que o sangue é suficiente para ele. Não é eu caminhar direitinho, o sangue já é suficiente para ele.
Tá entendendo? E Deus aceita, me aceita, vem cá, meu filho, né? Só que eu ainda tô resolver o problema de Deus comigo. Deus aceita o sangue, viu? Tá ótimo, beleza. Mas eu fiquei com a minha consciência maculada. Porque eu acho que eu não mereço, eu sou impuro, eu sou pecador mesmo, eu sou desse jeito, eu sou assim. E Satanás aproveita da situação, né? Ele é você mesmo, você não merece, cara, você não é digno, não tem jeito para você. Você nunca vai ser, você é um homem de coração duro mesmo. Você tá vendo? Não respeita nem Jesus e não sei o que, não sei o que e tal. E ele vai aproveitar e vai montar cavalo em você. Tá entendendo? Ele vai aproveitar isso. Então precisa resolver o problema da minha consciência. E resolvendo o problema da minha consciência, vai resolver o problema de Satanás. Daí me acusar. Porque a minha consciência está maculada. E a consciência maculada, rejeitando a boa consciência, naufragaram na fé. Às vezes a gente pensa assim, ó, rejeitando a boa consciência é o que eu tenho que fazer tudo direitinho. Se eu não fizer tudo direitinho, eu vou naufragar na fé. Não vou pecar. Mas na Bíblia está falando lá filhinhos, não pequeis, mas se por acaso pecar, vocês têm Jesus Cristo. Não é isso que fala. Vocês têm um advogado junto ao Pai, né? E não, ele fala mais, ele vai falar assim, ó, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Você está entendendo? Então, como que é você não pecar? Se você não pecar, que você vai manter a boa consciência. Aí está sendo pelas tuas obras, não pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, o Senhor ele quer te dar obras verdadeiras de fé, mas enquanto você estiver querendo se segurar pelas tuas obras, são obras mortas, não vai ter valor, porque a única coisa que tem valor e poder para te manter no reino é o precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? É o sangue da nova aliança, o sangue que tira pecado do mundo. Se não nascer, se não faz assim, esse é o sangue, né? O sangue da nova aliança, do novo concerto, o sangue que tira o pecado do mundo. É esse sangue que tira o pecado do mundo todo e de mim. Ele vai tirar, ele vai limpar, ele vai purificar. Tá entendendo? Tenha paciência, tenha calma, ele está agindo, né? Você, o sangue precioso do Senhor. Calma, que não terminou o estudo, nós vamos continuar. Então, o que acontece? Deixa eu pegar mais um versículo aqui. Então tá, então vamos ver um pouquinho mais da preciosidade do sangue. 1 Pedro 1, 18 e 19 vai falar assim, olha que lindo que é isso aqui, ó. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas, sabendo que, você tem essa noção, sabendo que, você já sabe isso, você saiu da ignorância e entrou na sabedoria, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Prata ou ouro, meu irmão, é corruptível. Que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais. Não foi por coisas corruptíveis como prata, o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, de uma maneira de viver vazia, sem sentido. É uma vida que olhava finitamente as obras, o meu trabalhar, a minha felicidade está comportada numa existência de 60, 70, 80 anos. O que eu faço vai ser apodrecido, tudo que eu faço até vai ser apodrecido. Eu não tenho uma visão além do horizonte, de coisas maiores da eternidade, de que obras de fé, obras vivas que vão passar a eternidade. As obras que eu faço são só pertinentes a esse mundo. A maneira que eu vivo é só para esse mundo, para satisfazer as minhas vontades, da minha mulher, do meu filho, mas sem a conexão de Deus, de entendimento de coisas maiores. Sabe? Mas nós fomos resgatados, e não foi por prata ou ouro, ele fala, daí no 19 ele fala assim, mas com o precioso sangue de Cristo.
Ó, com o precioso sangue de Cristo. Irmão, não há comparação com prata ou ouro. É chulo, eu seria indigno com o Senhor fazer isso. Isso é indigno. É, se você ousar fazer uma comparação dessa, de que você está aí agora caminhando com Deus, vivendo com Deus, por meio das tuas aquisições, das tuas obras, por meio de prata, de ouro, você é mais bem vestido, você tem um carro, você tem uma casa, você tem a carteira cheia, você tem isso e aquilo, e por causa disso você é melhor que os outros, isso ou aquilo. Irmão, dinheiro, as riquezas externas não há comparação. Não se sujeite a isso. Não seja medíocre. Não deixe isso chegar perto da tua entendimento da tua cabeça. O precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo te colocou aqui nesse lugar para você caminhar. Você está entendendo? Então, quando a gente olha essa preciosidade do sangue, porque nós não entendemos de olhar o sangue, não adianta eu olhar o sangue, eu não vou entender. Quando eu olho o que Deus fala sobre o sangue, olha o que nós estamos falando aqui. O precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro está falando aqui, fossem resgatados da vossa má maneira de viver, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus. Você está entendendo? A vossa fé e a esperança está em quem? Teu braço, você vai conseguir ficar sem pecar, você vai conseguir caminhar nesse reino, meu irmão. A queda do Éden se deu por isso, por não contar mais com Deus, que achar que você sabe o que é bom e o que é mal. A partir de agora, meu irmão, você é como vem, não sabe para onde vem, não sabe para onde vai. E quem vai falar o que é bom e o que é mal para você é Deus. Muitas vezes você vai achar que coisa é bom, eu vou fazer isso para a pessoa porque eu estou achando que é bom, mas Deus vai falar, não faça. Você, mas é bom, aparentemente é bom isso, porque, mas não é. Porque quem sabe é Deus, e Deus está tratando aquela pessoa ali, organizando aquela pessoa, e você vai lá interferir. Ou você vai fazer, eu não vou fazer isso porque é mal. Eu estou vendo que é mal, isso que olha que isso que é mal, não sei o quê. Mas Deus não de diferente, ele sabe mais, ele tem a eternidade, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Você é finito, é corrupto. O teu pensamento, o alcance teu. E para você criar uma conexão, uma sensibilidade para com Deus, uma sensibilidade, sabe? Para que eu ouça a voz de Deus falando, não é isso que eu quero que você faça, isso eu não quero que você faça. Você vai ter que estar afinado, sintonizado, sabe aquela sensação da... Ele sintonizou, pegou bem. Você, talvez as pessoas não entendem, mas nós que somos da época antigamente, do AM, FM, sabemos que é sintonizar uma estação. Hoje já vem sintonizado o negócio. Nem FM, quase ninguém escuta mais, hoje é tudo na internet, né? Mas, irmão, um violão, blá, 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 opa, tenho que afinar. Não sei se é assim o barulho que vai, mas bem afinadinho, tá entendendo? Precisa uma sintonia, uma sincronia, uma sintonia com Deus, para que a cabeça ela possa mandar os sinais para o resto do corpo e o corpo obedeça sincronizadamente. Mão levanta, dedos. Nossa, é magnífico, cara. E ela não pensa duas vezes a mão para obedecer o que a cabeça manda, sabe? Demanda muita confiança, muita ligação, sensibilidade para com Deus. E a gente só adquire dessa maneira, tá bom? Então vamos lá. Então, a nossa consciência maculada, ela naufraga na fé, mas o sangue de Cristo ele é poderoso para limpar a nossa consciência. O sangue age nesses três aspectos. Ele vai fazer o quê? Fazer Deus. Oh, não estou mais bravo com você, não, Jorge. Né? Por quê? Por causa do sangue de Cristo. Meu filho morreu para que você estivesse comigo. Daí eu, assustado, com medo, escondido, veja, nossa, Deus me ama por meio do nosso Senhor Jesus Cristo.
né? Eu vejo tanto que Deus dá valor no sangue, eu consigo me achegar a Deus. E Satanás perde ponto de acusação, né? Vamos pegar aqui Hebreus 4,16. Porque o que que acontece, irmão? Quer ver aqui, ó? Hebreus 4,16 que eu peguei. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Para nós chegar com confiança, é nós sabendo que Deus nos aceita, que está tudo bem, tá entendendo? Né? Hebreus 9,14. Por quê? Porque a nossa consciência, esse sangue é poderoso para limpar a nossa consciência das obras mortas e fazer com que nós façamos obras boas. Hebreus 9,14 fala assim, ó. Quanto mais o sangue de Cristo, ó, o sangue de Cristo que nós estamos falando, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências. Purificará aquela. Se você não guardar a boa consciência, você vai naufragar na fé e, consequentemente, não vai entender nada. Mas quando você percebe o valor do sangue de Cristo, que é o que você está conhecendo agora, você sabe que esse sangue poderoso de Cristo vai purificar a tua consciência, a minha consciência, para que nós façamos obras vivas, né? Purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Mas não mais agora com obras mortas, mas com obras de fé, obras vivas. Sabe? Onde você fazia cocô, fazia o pecado, fazia a iniquidade, né? O agir do sangue de você vai te ensinando a conexão com Deus, vai te ensinando a fazer coisas agradáveis ao Senhor. Fazer coisas maravilhosas para o Senhor. Tá entendendo? E isso é muito poderoso. Eu vou ler novamente ali o 4:14, 16 que a gente leu. Não, o 4:16 não era isso que eu queria ler. Acho que é. Deixa eu ver aqui. É aqui, ó. Então, veja bem, esse sangue, Deus ele poderia só ter falado para nós essas coisas, mas ele foi feito um contrato, um acordo, e nesse acordo só a palavra de Deus já bastaria para nós, mas nós somos muito incrédulos, né? Por conta da queda, ela fez uma cisão muito grande em nós, ela corrompeu muito a nossa idoneidade. Ele corrompeu muito nós, que Deus, além de fazer, falou, eu estou com vocês, eu vou fazer uma nova aliança com vocês, não sei o quê. E se não fosse só a palavra dele bastar, já deveria bastar. Mas ele falou, não, eu vou selar essa aliança com sangue. E o precioso sangue do meu filho Jesus. Ou do seu sangue, que é o sangue de Deus mesmo. Para que você possa crer nisso. Olha o que ele fala aqui, ó. Pelo que querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, sem interpor conjuramento. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus muda, tenhamos firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe, irmão, olha o poder que tem uma âncora, tá? Um naviozão gigante assim, ele solta aquela âncora, o oceano, a âncora segura o navio, para que ele não seja arrastado, ele não saia dali, ele está ancorado, está segurado. Ó, temos essa firme esperança proposta, ao qual Jesus, como uma âncora, adentrou no interior do véu, apontou a âncora lá, para que nós tenhamos essa firme esperança de que nós estamos conectados lá. Eu vou ler de novo. A firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Olha, então,
para que eu estou fazendo esse estudo aqui agora? Nós estamos conversando sobre isso. E é para que nós caminhemos com segurança no reino, né? Então, se você tem feito obra morta, tem ainda feito necron-obras, tem feito pecados ainda, confie em Deus, Deus está com você e vai te auxiliar, né? Porque se sangue de touros e de bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo, né? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário é que intervenha a morte do testador, né? Irmãos, grandes coisas você está vivenciando e não desfaleça na fé, sabe? Não apoie em você essa esperança proposta, apoie em Cristo. A obra está sendo feita, né? Se você tem feito coisas que têm desagradado ao nosso Deus, ao teu Pai querido e amoroso, a tua consciência, a consciência do homem é a lâmpada do Senhor, qual esquadrinha todo mais íntimo do ventre. Ela vai te anunciar isso, ela vai fazer, olha, você fez isso errado, papai não se agradou, né? Confesse a Deus, Senhor, me perdoa, Pai, eu fiz isso, eu sou dessa maneira, mas eu sei que o Senhor é poderoso para me limpar, me salvar, porque eu sei, eu li lá, que o Senhor como âncora, além do véu, há uma esperança para mim, Senhor. O Senhor vai me conduzir, vai me levar lá, além do véu, na intimidade do Senhor, nosso Deus, e eu vou viver eternamente com o Senhor. Tá bom, meu irmão? Vou acabar esse vídeo por aqui. Espero que tenha auxiliado você na tua caminhada. Eu vou anexar esse vídeo aqui na caminhada do reino. Lá eu vou abrir uma playlist para isso, mas por enquanto esse vídeo e o vídeo passado que eu fiz vai ficar solto até que eu faça uma playlist para ele, porque ele fala da nossa caminhada depois que a gente saiu do reino das trevas, em torno do reino da luz. Nós precisamos ter esse nível de conhecimento para poder se sustentar no reino, sob o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sob o poder do nosso Deus, que nos cuida e nos protege, sabe? São 2 vídeos fortes esses que eu fiz. Eu vou achar um nome para essa playlist lá, para que anexe esses 2 vídeos, ele vai te auxiliar na caminhada no reino, né? A fugir das armadilhas do maligno. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, confia em Deus, tá bom, meu irmão? Dá uma curtida ali para mim, para o vídeo fortalecer e chegar para mais pessoas. Me segue na página, né? E compartilha o vídeo, tá bom? Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus.